Muito bem. Então vamos começar. Boa tarde a todos. Vamos começar assim, né? Todo mundo aqui antes do almoço? Acho antes, né? Então vamos conversar um pouco. A gente começou um trabalho com o professor, doutor André Nathan, e que tem sido muito instigante para nós, muito interessante, ele vem prestando uma consultoria para nós, da Escola da Cidade, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo e que tem nos ajudado a pensar como lidar, né, com a pandemia, com as questões sanitárias dentro da escola e na verdade, sim, na relação da nossa comunidade com as atividades que a gente vem fazendo e que gostaria de fazer. Enfim, é um pouco pensar que, quem sabe, né, com alguma dose de otimismo, a gente imagina que pode realizar alguma coisa presencial em 2021. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje, a gente, então, a partir dessa consultoria, desse trabalho conjunto de discussão sobre esse momento, sobre protocolos mesmo de trabalho das atividades da escola. Além disso, a gente definiu algumas conversas como essa, uma delas aconteceu a semana passada, a primeira aconteceu a semana passada e hoje a segunda conversa, então a gente espera que, agora acho que a gente pode dar uma pausa, mas a gente espera que a gente faça outras no próximo ano. Hoje, então, uma conversa com a professora, doutora Deise Ventura. Nós estamos muito contentes com essa forma de trabalho, com essa possibilidade de discutir, refletir. Então, dou boas-vindas a vocês e gostaria que o Nathan apresentasse a professora Deise. Obrigada. Eu acho que bom, obrigado. Eu acho que está sendo muito proveitoso para todo mundo essa troca. Eu acho que o jeito que a Escola da Cidade pensa a cidade, pensa o espaço público, não só do ponto de vista de formação dos arquitetos, mas do ponto de vista filosófico mesmo, acho que vem bem de encontro com o que a gente vai discutir hoje. Então, acho que é super interessante, apesar de a gente estar discutindo saúde, saúde se discute em vários âmbitos, e um dos âmbitos é tanto a saúde coletiva, e a gente vive no coletivo, e a gente vive na cidade. Um pouco daquilo que a gente estava discutindo antes era isso, a gente vive nas redes sociais também, e a gente vive nas informações e nas desinformações, né? E a professora Deise, eu sou fã dela, eu só vou puxar o saco, mas ela é professora titular. O currículo é muito grande, então eu vou resumir. Mas, basicamente, ela é professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, chefe do Departamento de Saúde Ambiental e coordenadora do programa de pós-graduação em Saúde Global e Sustentabilidade. Ela também faz parte do programa de pós-graduação da USP, fez sua livre docência em Direito Internacional. A formação da professora Deise é em Direito e agora ela milita na Faculdade de Saúde Pública nesses temas. Ela coordena uma série de trabalhos que vêm bem de encontro àquilo que a gente está discutindo aqui em relação da pandemia, em relação ao papel do Estado. A gente teve uma discussão recente num outro fórum sobre o papel do SUS e o desmonte do SUS durante a pandemia, que é horroroso também, que é um tema que também a gente tem que pensar como população, mas bem-vinda, professora, acho que eu vou deixar todas as palavras aí. Só lembrando que a gente tem um bate-papo aqui que eu vou deixar aberto, quem quiser mandar pergunta pelo bate-papo, mas como tem até pouca gente na sala, como da última vez, as pessoas abrem o microfone e também fazem perguntas no final. Obrigado, professora. Obrigado a ti, André. Essa admiração é recíproca. Eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui com a Cris, com o Álvaro e com o pessoal da Escola da Cidade. Primeiro porque pautar o tema da saúde em todas as esferas é imprescindível para nós agora. Existe uma disputa de narrativas sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação à pandemia. E aquelas pessoas que optam por abordar a vida com racionalidade e com solidariedade estão perdendo de goleada essa disputa das narrativas, o que influencia, obviamente, os processos de tomada de decisão. Então, é preciso falar de saúde. É uma leviandade imperdoável estar cansado de falar sobre saúde, ou falar sobre doença, ou falar sobre a pandemia. É realmente uma questão de vida ou morte.
para todos nós, não somente aqui no Brasil, mas aqui no Brasil particularmente por muitas razões que a gente vai comentar logo a seguir. E fazer isso na escola da cidade é um prazer especial para mim, porque se há algo que nós aprendemos com essa pandemia é que ela acontece na cidade. É evidente que emergências de saúde pública internacionais são determinadas por dinâmicas globais, são influenciadas por fatores que se passam no plano nacional, no plano dos estados também, mas não adianta. A pandemia acontece na cidade. É na cidade que a pessoa vai sentir os sintomas da doença, é na cidade que a pessoa vai ficar isolada se ela for infectada, é na cidade que vão se passar as medidas de distanciamento físico, de bloqueio de circulação, é na cidade que as pessoas vão, por exemplo, invadir uma unidade básica de saúde, como aconteceu há 2 anos atrás, quando houve a escassez da vacina de febre amarela por um problema grave de comunicação de risco. Problema de comunicação de risco durante a emergência nunca nos faltou aqui no Brasil, né? E nós estamos mergulhando agora no inferno com esse debate bastante artificial e tendencioso sobre a vacina. Então, é na cidade que as coisas acontecem. Embora o que aconteça na cidade seja determinado por fatores, inclusive transversais, é nela que a coisa acontece. E é nela que aconteceram, durante esse período, violações importantes de direitos, mas também aconteceram resistências muito importantes, né? Só para terminar essa primeira abordagem sobre a pandemia e a cidade, eu queria lembrar vocês de que um dos indicadores de vida mais importantes que nós temos, indicadores de esperança de vida mais importantes que nós temos lá na epidemiologia, é o código postal, é o CEP. Quando uma pessoa diz qual é o CEP da sua residência e o CEP do seu local de trabalho, nós já temos uma ideia de que grau de exposição ela terá a determinadas enfermidades, de quais são os determinantes sociais que vão agir sobre a sua saúde. E, infelizmente, nós temos indicadores de esperança de vida muito diferentes a depender do bairro, da localidade em que alguém reside. Há muitos estudos, inclusive, sobre a nossa cidade, sobre a cidade de São Paulo, que determinam isso. Você nascer num determinado bairro determina que você tenha uma esperança de vida muito maior do que outras pessoas que nasceram em outra região de uma mesma cidade. Bom, isso obviamente vai acontecer entre as cidades, entre os estados, entre os países. Então, tem que discutir pandemia e cidade, tem que discutir saúde na cidade, claro, e considerando a magnitude desse processo que nós estamos vivendo agora, que tem implicações tão profundas na nossa vida, ou em todo caso que revela fenômenos pré-existentes de uma maneira muito incisiva, é fantástico a gente discutir esse tema numa escola da cidade, né? Eu quero falar nesses 15 minutinhos agora de abertura, essencialmente de 2 aspectos. Um deles é exatamente o que são essas medidas de saúde pública, lockdown, distanciamento físico, a definição sobre o que são serviços essenciais ou não, como é que eles aconteceram no nosso país. E depois, se der tempo, eu queria falar um pouco sobre essa história de novo normal, pós-pandemia, mudança cultural, tudo isso que eu acho uma grande bobagem e que faz parte de uma forma muito intensa, inclusive das narrativas cultas sobre a pandemia, não somente nas narrativas populares, mas também por parte de intelectuais e atores importantes da saúde que podem ser, certamente são excelentes naquilo que eles fazem, mas que não são especialistas ou não se dedicaram a conhecer especificamente a literatura e a experiência em saúde pública e saúde global. Eu complemento a apresentação generosa que o André fez de mim, só dizendo uma coisa para quem está nos ouvindo. Há mais de 10 anos eu trabalho sobre pandemias. Eu fiz a minha tese de livre-docência sobre a gripe H1N1 e de formação eu sou advogada, eu sou graduada, mestre e doutora em Direito, doutora de uma escola de Direito bastante tradicional, que é a Sorbonne. Então, os meus colegas pensavam o que foi que aconteceu com ela, né? Que de uns 10 anos para cá virou hippie. O que é isso? Uma advogada estudando gripe, H1N1, fazendo teste de livre-docência sobre isso.
até o pessoal que gostava de mim achava estranho, né? Ficava mais feliz quando eu trabalhava com temas da minha agenda anterior. Eu trabalhei muito com migrações internacionais, sigo trabalhando paralelamente com migrações internacionais e refúgio. Ficavam mais tranquilos, né? Mas achavam muito estranho alguém com a minha formação trabalhar sobre pandemias. Existem dezenas de documentos internacionais há décadas avisando os governantes de que pandemias desse tipo viriam. E se vocês pensaram na Organização Mundial da Saúde, na Organização Pan-Americana da Saúde, vocês estão certos. Mas muito mais do que elas, o Banco Mundial tem linha de financiamento para preparação para a pandemia há anos. Né? Então, não é só instituição especializada em saúde, cultura ou educação, digamos assim, como a agenda humanista. Mesmo a agenda financeira, ela se dá conta desse fenômeno há muito tempo. Planos de contingenciamento sobre o que fazer durante uma pandemia, a gente tem dezenas. Basta acessar o site da OMS, vocês vão encontrar documentos lá de 2000, principalmente a partir de 2003 com a SARS, que preocupou muito, inclusive gerou uma modificação importante do Regulamento Sanitário Internacional. As organizações internacionais já estão dizendo o que vai acontecer e já estão dizendo como responder. Se os estados ignoraram isso, aí as razões são outras. Né? Mas dizer que a OMS não avisou, que o sistema onusiano não estava à altura, bom, aí vamos ter que organizar um pouco a conversa, porque que você não conheça não quer dizer que não existe. Né? E, ao contrário, né? Existia uma preocupação enorme de quem trabalha com o tema. Claro que a gente não sabia exatamente qual seria o vírus e qual seria o local. Houve, há cerca de 20 anos atrás, quando esse debate começou a crescer na literatura, havia uma quase certeza de que uma pandemia com essas características viria da Ásia, em função justamente da forma de produção, obviamente ligada à pecuária e a derivados de proteína animal. Então, o confinamento de enormes populações de animais para fins de produção de alimentos, que tem dimensões extraordinárias na Ásia, e também uma questão importante que é o mercado de animais vivos, tudo isso levava as pessoas a pensarem que uma mutação desse tipo, trazendo uma doença nova ou o retorno de uma doença já considerada erradicada, que isso viria da Ásia. Mas a gripe H1N1 mostrou que a forma de produzir alimentos, o estilo de pecuária introduzido principalmente pelos Estados Unidos, gerou, primeiro, no Texas e em outras regiões dos Estados Unidos, os primeiros casos de H1N1, depois isso chegou no México, e foi no México que o fenômeno ganhou magnitude e o México passou a ser o epicentro, então, da gripe H1N1 em 2009 e 2010. Mas quem falava que vinha das aves e da Ásia teve que dar o braço a torcer, veio do porco nos Estados Unidos e no México, o que mostra o seguinte: essa história de dizer que o vírus é chinês ou que não sei o quê, que ele cresce é de uma... eu não vou dizer que seja ignorância, porque se trata claramente de má fé, né? Essa é uma das narrativas xenófobas que faz parte desse caldeirão dos infernos que nós estamos vivendo nesse momento no debate público. Né? Mas o fato é que é essa nossa maneira de viver que gera esses fenômenos. Né? Bom, sobre essas medidas restritivas, a gente chama de, no direito da saúde, a gente chama de medidas de saúde pública, elas também são conhecidas como medidas não farmacológicas de resposta a epidemias, e entre elas se encontram as medidas quarentenárias, que são as medidas que procuram reduzir a circulação de pessoas como forma de contenção da infecção. E as medidas quarentenárias podem ir num crescendo de um bloqueio, efetivamente. A própria palavra lockdown surge quando, obviamente, do inglês, quando há uma referência a um motim num presídio. Lockdown começa aí. A ideia de uma rebelião no cárcere em que se isola um setor do cárcere. Né? Então, essa palavra começou a ser usada aí, né? Depois passou a ser usada para prédios de uma forma geral,
quando tem um incêndio, quando está acontecendo algum evento que é considerado uma emergência com potencial de dano significativo. Então, no inglês, essa expressão lockdown, ela começou a ser usada nesse sentido. Vamos isolar uma área da cidade, vamos isolar um prédio, né? Com a ideia de proteger os demais do que está acontecendo naquele prédio, ou de proteger pessoas que estão dentro do prédio, como é o caso de motins em que são feitos reféns. Tá? Então, quem conta essa história é Lawrence Goldstein, que é uma grande figura do direito da saúde global, da Universidade de Georgetown. E aí, por extensão, essa expressão lockdown começou a ser utilizada em outras emergências e ela foi amplamente utilizada agora na pandemia, sem que exista um conceito técnico preciso sobre o que é um lockdown. Isso significa que algumas cidades brasileiras que disseram para as pessoas, por favor, fiquem em casa, evitem aglomerações e usem máscara, que isso fosse chamado de lockdown. Isso não é lockdown. Lockdown aconteceu em alguns locais do mundo e lockdown significa o seguinte: você não entra e você não sai. Isso é lockdown. Né? Lockdown, se aconteceu em uma medida mínima no Brasil e ainda com muito escassos mecanismos de controle. Porque na China, por exemplo, nas cidades em que houve lockdown, tinha um drone na porta, né? Esperando quando a pessoa saía, né? Para dizer que ela tinha que voltar. Havia, não em todo o território chinês, de forma alguma, em alguns momentos, em alguns locais, houve um controle mais efetivo. Nós sabemos que na Europa, por exemplo, se instituiu esse regime de ter um documento, você circulava, mas com esse documento justificando as razões pelas quais você estava circulando. Ou seja, não era uma restrição absoluta, tampouco. Né? Então, muito que foi chamado de lockdown não é lockdown, mas a verdade é que não existe um conceito técnico preciso sobre o que seja o lockdown e ele vai existir, provavelmente, na legislação de cada estado. No Brasil, a palavra lockdown foi muito pouco utilizada na legislação. A palavra que se utilizou mais foi suspensão de atividades não essenciais. Né? Essa foi a palavra que mais apareceu nos decretos estaduais e municipais. Eu aproveito para fazer o parênteses para dizer que eu me baseio para conversar com você sobre esse assunto numa pesquisa que nós estamos fazendo desde março desse ano, uma parceria do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP com a Conectas Direitos Humanos, que é uma das ONGs mais importantes do Brasil na defesa dos direitos humanos, já com uma larga experiência. E a gente já está no 9º boletim, que se chama Direitos na Pandemia, e a gente construiu um banco de dados com toda a legislação brasileira. A gente está coletando toda a legislação federal, toda a legislação estadual. Já conseguimos coletar de 12 estados brasileiros. Vamos seguir com esse trabalho no ano que vem. É um trabalho hercúleo, porque a quantidade de normas é impressionante. Só no plano federal a gente já ultrapassou 2.500 normas sobre a pandemia de Covid-19 e a gente está estudando tudo isso. Né? Então, a minha narrativa sobre isso se baseia no estudo das normas e não em achômetro ou qualquer coisa desse tipo. O que a gente encontra, então? Uma grande heterogeneidade na adoção de medidas quarentenárias no Brasil, alguns equívocos que são compartilhados por todos, por exemplo, a utilização da expressão isolamento social, que é uma expressão absurda, né? O isolamento, de acordo não só com a epidemiologia de uma forma geral, mas de acordo com a legislação brasileira, isolamento é a separação da pessoa infectada. Né? Então, a gente isola aquela pessoa que a gente sabe que foi infectada pelo vírus. E pode isolar até dentro do próprio domicílio da pessoa, pode isolar na unidade hospitalar, pode isolar no hospital de campanha, onde for. Mas o que a gente vai fazer é isolar a pessoa que é infectada. Isso é o isolamento. Agora, medida quarentenária é outra coisa. A medida quarentenária vai compreender, por exemplo, a solicitação de que as pessoas permaneçam em casa a menos que seja necessário se deslocar do domicílio. Restrições, bloqueios de estradas, por exemplo, bloqueios de acesso a determinados locais. Isso aconteceu em Niterói, por exemplo. Niterói é um exemplo feliz de resposta à pandemia e usou uma medida extrema que foi o bloqueio, não em todo o tempo. Né? Então, o que eu diria de uma forma geral é o seguinte: não existe certo ou errado. Ser contra ou a favor de medidas quarentenárias demonstra ignorância ou má fé. Ninguém é contra ou a favor de medidas quarentenárias em tese. A gente tem que olhar a situação. Uma medida quarentenária pode ser extremamente importante, necessária.
ou ela pode ser totalmente dispensável e, inclusive, causar danos. Então, não existe ninguém contra ou a favor de vacina, contra ou a favor de medida quarentenária, contra ou a favor de um tratamento, como posição de princípio. A não ser que seja um fanático religioso ou alguma coisa desse tipo. Quem tem conhecimentos técnicos vai saber, isso é recomendado para tal caso, não é recomendado para tanto, a gente vai ter que sempre ir lá olhar do que a gente está falando. Agora, quando a gente for olhar, a gente precisa ter um objetivo. Se o nosso objetivo é conter a doença, as nossas respostas serão umas. Se o nosso objetivo é propagar o mais rápido possível a doença, as nossas respostas vão ser outras. Né? Então, é isso que nós estamos vendo no Brasil hoje. São atores políticos, sociais e econômicos com objetivos diferentes. Alguns querem conter a doença, poupar vidas, evitar sequelas, proteger, inclusive, o nosso sistema de saúde. E outros querem que a doença se propague o mais rápido possível, não interessando o número de óbitos, isso seria um custo colateral dessa estratégia para que a economia seja retomada, o que inclusive é questionável do ponto de vista econômico mesmo. Estão aí colegas economistas brilhantes mostrando que é uma péssima estratégia até do ponto de vista econômico. Mas o fato é que para a gente entender essa heterogeneidade de comportamentos, a gente precisa entender a diferença dos objetivos. Aí a gente consegue entender por que uns dizem o contrário dos outros, e são todas autoridades públicas que teriam a obrigação de proteger a nossa saúde, né? Quem adota a medida quarentenária já está pagando um preço importantíssimo. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo governo estadual de São Paulo, por exemplo. Mas dizer que o governo estadual e algumas prefeituras municipais adotaram essas medidas para fazer oposição ao governo federal é algo que beira a insanidade. Nenhum governador, nenhum prefeito quer adotar uma medida quarentenária. Isso é sempre muito ruim. É ruim em função, claro, dessa pressão econômica que existe sobre todas as pessoas que financiaram a campanha, das pessoas que atuam na economia, são extremamente influentes em todos os governos, não há como negar isso, que empresários, setores da economia influenciam o governo em todas as esferas, então eles são pressionados pelo custo econômico das restrições de circulação. Eles são pressionados politicamente, porque é muito difícil construir consenso sobre a necessidade de adotar medidas quarentenárias, e eles são, sobretudo, expostos ao risco do não atendimento das medidas quarentenárias, ou seja, da baixa adesão às medidas quarentenárias, que questiona a sua própria autoridade, que questiona a sua legitimidade, que gera desgaste político. Então, adotar a medida quarentenária é um custo importante. Na minha leitura, as autoridades que fizeram isso, pode ser até que depois elas tenham utilizado no seu discurso político, o que é absolutamente compreensível. Mas elas fizeram isso porque a pandemia acontece no local. Porque é ali o colapso do sistema de saúde, quem vai responder por ele não vai ser essa figura patética que se encontra no Ministério da Saúde hoje. Quem vai responder pela invasão do posto de saúde, quem vai responder pela invasão da UTI em busca de vaga, quem vai responder pelo que está por acontecer agora nos próximos dias, que é a sobrecarga do sistema e a escolha de quem vai morrer e quem vai sobreviver no sistema público, isso é o prefeito que vai pagar essencialmente, e em alguma medida o governador do estado. E isso acontecia num ano de eleições municipais. Então eu acho que a decisão de adotar determinadas medidas está muito mais vinculada a isso do que a uma ideia absolutamente descabida de que bolsonaristas são contrários a medidas quarentenárias e antibolsonaristas são favoráveis. A gente viu muitos governos que são alinhados com o governo federal adotando medidas quarentenárias, simplesmente porque não queriam caminhões do Exército transportando cadáveres na rua. Então, há uma grande confusão nesse debate. A gente precisa entender o seguinte: medida quarentenária sempre é custosa. Ela pode ser necessária, mas precisa lidar com o espectro de consequências negativas que ela vai gerar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente aprendeu agora, e Niterói, por exemplo, fez, eu sei que outras cidades fizeram também, adotou a medida quarentenária, oferece automaticamente cestas básicas e outras medidas de proteção social. Não pode mandar a pessoa ficar em casa e lavar a mão se ela não tem água.
Então, tem que ir lá ver o provimento de água potável para tomar uma medida como essa. Não pode obrigar a usar máscara e não oferecer a máscara, tem que distribuir máscara. Não pode mandar o comércio fechar e não dar um auxílio para essas empresas sobreviverem, principalmente as pequenas, durante o período de restrição. Então, só o fato de estabelecer uma percepção das medidas quarentenárias que impliquem automaticamente a proteção social já faz com que elas sejam usadas só quando realmente elas são necessárias, né? A gente precisa, na nossa legislação, a gente não pode só dar aos governantes o poder de declarar medidas quarentenárias. A gente tem que criar uma série de obrigações. Quando declarar medida quarentenária, tem que ter todo o conjunto de ações, e isso nem preciso dizer para vocês que não está previsto na nossa legislação. Eu já falei demais, mas eu quero só dizer para vocês saberem que na legislação existe um conjunto de condições para que essas medidas sejam adotadas. Precisa haver a declaração formal da adoção da medida, não pode ser um prefeito. A gente, trabalhando com essa legislação, testemunhou coisas incríveis. Por exemplo, o prefeito de uma pequena cidade lá do interior do Mato Grosso, que declarou a quarentena pelo Facebook dele, e ainda nessa cidade dizia, ó, o pessoal que nasceu tal mês pode sair na terça-feira, o pessoal que nasceu tal mês pode sair na quinta. Quer dizer, totalmente no desespero ali, né, de fazer alguma coisa, de dar uma resposta sem suporte científico. Parabéns para vocês por terem chamado o Natan para trabalhar com vocês, para dar uma consultoria. É isso mesmo, né? A gente tem que chamar quem entende para discutir essas questões com a gente, né? Não é sair no voluntarismo, né? Então, tem que ser uma declaração formal que diga quais são as razões, quais são as evidências científicas que dão suporte àquela restrição. Essas medidas têm que ser proporcionais. Eu não vou fechar uma cidade inteira se eu tenho um determinado surto em um lugar que pode ser controlado. As medidas têm que ser transitórias, elas não podem as exceções não podem, as restrições de liberdade não podem se tornar corriqueiras. Enfim, existe uma série de requisitos que precisam ser respeitados, e é isso que a gente está estudando nessa legislação que a gente está coletando. Nós estamos estudando se essas medidas atenderam ou não atenderam a esses requisitos, né? E eu termino essa partezinha, já quase terminando a minha fala também, lembrando a questão dos serviços essenciais. Nós temos um verdadeiro leque de normas brasileiras, estaduais e municipais sobre serviços essenciais, com conceitos absolutamente diferentes. Então, tem gente que acha que concessionária de veículo é serviço essencial, que academia de ginástica é serviço essencial. Bom, um juiz aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo diz que como a pandemia era uma coisa que é um fenômeno que atinge a saúde, é importante manter a academia aberta, porque fazer exercício é bom para a saúde. Então, raciocínios dessa profundidade, né, a gente encontrou aí, e não só em blogueirinhos e etc. Desembargadores chegaram a escrever coisas desse tipo. Isso para não falar nos desembargadores e juízes que mandaram os médicos darem cloroquina para as pessoas, né? Nesse momento, existe uma mentira fundadora da estratégia federal relativa à pandemia, que é a existência do tratamento precoce. Tá? Então, isso não é uma opinião minha, isso está escrito no livro do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, está escrito em outros artigos de pessoas que fizeram parte do governo federal nos primeiros meses desse ano de 2020. A ideia central é a seguinte: mentir que existe um tratamento precoce para as pessoas terem coragem de voltar ao trabalho, para as pessoas terem coragem de circular, o que vem acompanhado de outras estratégias de comunicação, como chamar de maricas, por exemplo, quem considera que essa gripe é grave e perigosa e procura se proteger, ou de dizer, como o presidente da República disse em Bagé, alguns meses atrás, dizer, tá com medo do quê? Encara. Né? Então, todo um mix no qual o governo federal é realmente um virtuose, que é de juntar diversas formas de discriminação numa mesma palavra ou numa mesma frase. Né? Então, o estigma contrário à população LGBT+, vem junto com a ideia de que quem se preocupa com a sua vida e com a saúde é um covarde.
O que é particularmente grave na medida em que todos nós sabemos que nos proteger é uma forma de proteger os outros também, né? Mesmo que eu não tenha uma manifestação explícita ou grave da doença, eu posso contaminar outras pessoas, né? Então esse discurso é gravíssimo. Mas aí está a questão crucial. A questão crucial é mentir que existe um tratamento precoce para que as pessoas tenham coragem de se expor ao vírus, né? Então isso engrena com um entendimento amplo do que seja serviço essencial, e eu digo serviço essencial para esses fins, né? Porque também há um deslize do debate, vou dizer isso para vocês com toda franqueza. Por exemplo, o debate sobre se educação é um serviço essencial ou não. Nós temos que escolher sobre que prisma nós estamos olhando. Claro que a educação é um serviço essencial para uma sociedade, para um Estado. Agora, nós temos que pensar se é um serviço essencial durante uma emergência de saúde pública. Então, há uma grande confusão como essa. Se nós começarmos a pensar no que é serviço essencial a partir das mais variadas perspectivas, os resultados vão ser variados também. E foi o que aconteceu no Brasil. Muito por pressão também, claro, de atores econômicos, né? Mas nós temos que olhar o que é essencial durante uma pandemia. E aí a discussão vai ficar bem mais complexa do que simplesmente dizer tal coisa é essencial para o bem-estar humano ou etc. Né? Eu sei que eu já falei demais, mas eu não quero deixar de falar, ainda que sejam alguns segundos, sobre o meu segundo ponto. Tem gente falando em novo normal. Eu, como discípula de Canguilhem, que é para mim um fundador do pensamento sobre saúde, que vai escrever no início do século XX, mas que vai nos deixar uma das obras mais importantes do pensamento ocidental, no meu modo de ver, que é a sua obra que se chama O Normal e o Patológico. Então, como discípula do Canguilhem, eu fico horrorizada quando as pessoas falam em novo normal ou quando elas falam na pandemia como alguma coisa nova. Só isso já me choca, porque a pandemia é o velho normal. Não tem nada de novo na pandemia. Tudo que está aparecendo agora já é muito velho. Tá? O que ela faz, talvez, é desnudar para algumas pessoas que não percebiam esses elementos, desnudar a nossa forma de viver, que começa lá na relação entre o homem e a natureza, a relação do homem com o animal, que faz com que a gente tenha entrado agora no que o Peter Piot, co-descobridor do vírus do HIV/AIDS, co-descobridor do vírus Ebola, grande figura, grande infectologista belga. O Peter Piot diz que a gente está entrando na era das pandemias, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os intervalos entre uma pandemia e outra vêm sendo cada vez mais curtos e tendem a ser cada vez mais curtos se a gente não mudar a nossa forma de viver. Outro cientista que eu admiro muito do Collège de France, o Sansonetti, vai dizer são as doenças do antropoceno. A gente está colhendo os frutos da intervenção humana sobre o planeta, né? Então, essas doenças estão vindo assim. E o que acontece aqui? O que acontece é que essa manifestação, que é a pandemia, ela só mostra o que nós consideramos norma, o que nós consideramos normal. Nós consideramos normal viver desse jeito, tratar a natureza dessa maneira. Nós normalizamos as desigualdades sociais, as iniquidades sociais que agora aparecem com toda a força. Então você diz, lave as mãos, e os entregadores aí de aplicativo não têm onde lavar a mão. Você diz, isole a pessoa infectada dentro do domicílio. Você tem 12 pessoas vivendo no mesmo cômodo. Não tem água encanada nas comunidades, né? Ao mesmo tempo, as comunidades reagem. Por exemplo, Paraisópolis cria os presidentes de rua. Cada presidente de rua é encarregado de fiscalizar 50 domicílios. Treina uma brigada de vizinhos, mais de 400 pessoas que são treinadas para identificar os sintomas. Eu estou falando isso para vocês e estou toda arrepiada aqui. Tá? Complexo do Alemão, eu estava numa live com o Raul do Complexo do Alemão agora no sábado. O Complexo do Alemão vai lá, junta dinheiro e financia a unidade básica de saúde que está subfinanciada dentro do Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão que é uma cidade, né? É algo enorme. Então, esses lugares
em que o normal se manifesta com toda a força, porque o normal é isso, o normal é ter duas humanidades diferentes, as vidas que valem e as vidas que não valem nada, né? Então, esse normal se exterioriza, mas existem as resistências, né, também nesses lugares. Ou seja, novo normal... por favor, com novo normal, com pandemia, né? Então, quer dizer, novo normal é você ter a dignidade mínima de usar uma máscara e se queixar de usar uma máscara. Vai lá dar um plantão com o André, vai lá ver o que é passar com uma máscara realmente de alta capacidade de proteção, uma viseira e uma roupa de proteção, vai passar 24 horas desse jeito como eles passam, né? E aí a gente vê esse pessoal usando máscara de tricô, ou as coisas mais esdrúxulas que eu vi na minha vida como máscara durante a campanha eleitoral, eu nunca vi criatividade maior para dizer que estava usando máscara, né? Então, essa leviandade de achar que evitar aglomerações, manter um distanciamento de 2 metros, ou seja, em algum momento levar em consideração a existência de outros no planeta, considerar o outro ser humano que está na minha frente como alguém que tem legitimidade para ter direitos, expectativas sobre a vida além de mim, né? Tem mais gente no mundo. Então, dizer que isso é o novo normal e que há mudanças culturais importantes, a gente se vê menos, ou a aceleração da virtualização da vida, como se as atividades virtuais fossem alguma novidade para nós. A gente já vinha num processo de virtualização bastante intenso, né? Claro que houve uma aceleração, mas uma aceleração com um largo espaço temporal para adaptação, né, que a gente vem fazendo nesse tempo. Essa virtualização aconteceria de todo modo. Então, para mim, o que é mudança cultural? Eu gostaria que a pandemia gerasse um novo normal e que gerasse uma mudança cultural. Seria produzir alimentos de outra forma, consumir alimentos de outra forma, enfrentar as desigualdades. Metade da população brasileira, por exemplo, não tem acesso a saneamento básico. Isso é uma mudança cultural. As pessoas teriam saneamento básico na sua maioria. Outra mudança cultural brutal, prioridade para a saúde. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nem durante a pandemia a saúde pública foi prioridade. Nem prioridade de investimento público e nem valorização. Realmente me irrita de uma forma muito particular quem vai fazer homenagenzinha para médico na janela do condomínio de luxo. A homenagem para médico é valorizar a categoria, e não só o médico, todos os profissionais de saúde. Homenagem a médico é defender o SUS. Homenagem a médico é seguir evidências científicas, é não votar em fanático religioso, não votar em gente que defende fosfetanolamina, vermífugo, tudo isso. Isso é homenagear médico. Se você não faz isso, você está matando os nossos médicos. A América Latina é a região com o maior número de óbitos de profissionais de saúde, maior número de profissionais de saúde infectados também, né? Nós temos aí amigos, conhecidos que vêm toda semana. Infelizmente, a gente tem a notícia de mais um quadro que o Estado brasileiro levou anos para formar e que perece no fronte da Covid-19 pela irresponsabilidade das pessoas que aderiram, conscientemente ou não, a essa estratégia de disseminar a doença o mais rápido possível e da forma mais ampla, né? Então, não tem pós-pandemia, a vacina vai ser um pesadelo, porque vejam a situação de São Paulo, por exemplo. Eu digo que vou parar e não paro, né? Desculpe, André. Agora sim eu paro. Isso eu quero muito dizer. São Paulo anuncia um plano de vacinação que começaria em janeiro. E os primeiros vacinados são os profissionais de saúde e precisam ser mesmo. Depois começam os idosos. Se o plano nacional, se o plano federal for tardio, e se continuar não havendo plano, como é a nossa realidade, nós vamos ter idosos em São Paulo sendo vacinados primeiro que profissionais de saúde dos outros estados. É isso que vai acontecer. O que dizer de um país que não vacina, que tem vacinas e não vacina os seus profissionais de saúde, em primeiro lugar? Eu não tenho mais palavra, né? Eu já disse crime contra a humanidade, eu digo crime contra a saúde pública, eu digo genocídio, que genocídio, inclusive, tecnicamente é uma expressão complicada de utilizar, mas o que dizer de um país desse? Que os profissionais de saúde, pode acontecer que eles sejam vacinados em São Paulo, e aí tem idosos sendo vacinados, com todo o respeito aos idosos, claro que eles têm que ser prioridade também, mas a prioridade máxima é cuidar de quem nos cuida.
Então, essa ideia de pós-pandemia, novo normal, como se nós estivéssemos fechando um ciclo, é uma ideia perniciosa, porque levanta a urgência e o alerta do que nós precisamos fazer agora, do embate que nós precisamos fazer agora e do embate que nós estamos fazendo no Natal, no Ano Novo. Né? A gente tem que dizer para as pessoas, se você quer comemorar o Natal ano que vem com a sua família, evite aglomeração agora, né? E ficar falando como se isso estivesse passando, eu acho que é muito negativo, né? Vocês me desculpem se eu desviei do tema, se eu falei demais, mas eu me empolguei aqui conversando com vocês. Desculpe, eu fico por aqui e fico à disposição de vocês. Nossa, Deise, obrigado. Como sempre, você deu uma aula e toda vez que eu te ouço falar e ouço alguém que milita nessa área há anos, é assustador como a gente coloca leigos para fazer políticas de saúde que já existem, que já são muito bem estudadas, que já são muito bem estruturadas. E é isso que dá muito desespero, né? Você dá desespero de você colocar uma pessoa despreparada para fazer uma coisa que já está escrita e tem uma outra pessoa muito mais bem preparada para fazer. Isso em relação a tudo, né? Então, acho que a gente sofre muito com isso e atualmente a gente tem sofrido muito, muito, muito exatamente com essa falta de ciência, na verdade. Não consigo chamar de outra coisa, né? Mas eu acho que é falta de ciência no mais basal que seja, né? A gente tentar contornar a verdade com achismos e coisas que a gente vê todo dia. Eu queria fazer uma pergunta, Deise, depois eu acho que eu vou abrir para todo mundo. Como que você passou um pouco sobre serviços essenciais, eu acho que de novo, a interpretação de serviços essenciais foi horrorosa, né? Academia é um serviço essencial, cabeleireiro é um serviço essencial, porque para eu poder trabalhar eu preciso estar com o cabelo bonito, então como que eu vou dar o meu plantão se eu não cortei o meu cabelo? Quer dizer, as coisas meio que não fazem um sentido raso, né? E o problema é que atualmente o sentido raso ganhou do sentido profundo, então a gente perdeu qualquer grau de argumentação, porque o raso ganha e quando você argumenta você é tido como por que você está falando isso? Na verdade, você quer ter o cabelo feio, né? Umas coisas meio completamente malucas. Mas em relação ao que a gente estava discutindo aqui um pouco, o que você enxerga como serviço essencial hoje, você enxergaria a escola? Eu acho que tem uma discussão interessante sobre, os pediatras estão fazendo uma discussão interessante sobre escola, e eu acho que é mais um sentido social da escola, né? Como você vai deixar o seu filho em casa, sem comida, já que ele come na escola, então isso permeia muito o ensino básico, mas passando um pouco aqui pela faculdade, né, pelo ensino já no âmbito de universidade, você enxerga isso como um serviço essencial? Como se enxergaria uma retomada saudável para o ensino público e privado nesse momento? Imaginando, acho que talvez dois cenários, o cenário ideal e o cenário bizarro que a gente está vivendo hoje. Olha, André, a tua pergunta é uma pergunta muito difícil, mas eu não vou fugir dela. Eu tenho absoluta convicção de que no momento de pico de uma pandemia, a educação não é um serviço, a educação presencial não é um serviço essencial. Se a gente está num momento que eu não sei se é o momento que a gente está vivendo agora, nós estamos acompanhando o aumento de casos, ainda com poucos dados. Algo também muito importante nessa discussão, a capacidade de testagem, né? Qualquer resposta à tua pergunta depende de conhecer a capacidade de testagem que está em jogo no local atingido por essa decisão. Então, um contexto é eu posso testar e isolar, e o outro contexto é eu não posso testar e isolar. Aí são duas abordagens completamente diferentes. Mas se eu não tenho capacidade de testagem, ou se eu tenho uma testagem deficiente, lenta, e eu estou no momento de pico da pandemia, que foi o que a gente viveu alguns meses atrás, eu não tenho a menor dúvida de que educação não é serviço essencial. Serviço essencial é eletricidade, água, logística de distribuição de alimentos, obviamente os serviços de saúde. Isso é essencial no momento em que eu tenho um alto grau de infecção, não tenho capacidade de resposta do sistema de saúde à altura. Tá?
Isso a gente vai ver em alguns momentos de uma pandemia, e não continuamente. Então, não, nesse sentido, não é serviço essencial. Bom, a partir do momento em que eu já tenho mais dados, que eu tenho um controle sobre a capacidade de resposta do sistema de saúde, que eu tenho capacidade de testagem eficiente, eu posso pensar em mecanismos de retorno presencial. Tá? Mas só com essa resposta que eu te dou, para fazer essa avaliação com base nesses critérios, eu preciso ter informações. Eu preciso ter um sistema de saúde funcionando, eu preciso ter autoridades sanitárias que disponham dos meios para oferecer esses dados. A começar pelos testes, mas isso vai muito mais longe. Eu posso, eventualmente, resolver o problema da alimentação nos casos em que ela é necessária, aquilo que eu falei para ti antes. Quando eu adoto uma medida restritiva, eu tenho que compensar. Né? Então, se pode pensar em prover a alimentação das crianças de uma outra forma em determinados momentos. Tudo é solucionável se eu tiver um plano. Primeiro, pandemia é ruim, medida restritiva é ruim. Isso todos nós temos que estar de acordo. Tá? É sempre ruim, mas vamos tentar minimizar. Isso não significa fechar e não voltar. Agora, para ter esse domínio do vai e volta, eu preciso ter informação qualificada, eu preciso ter recursos, eu preciso ter meios, eu preciso ter também uma tranquilidade. Né? Então, eu não posso... É muito difícil para as autoridades educacionais lidar com esse cenário que nós estamos aí de desinformação generalizada. O Ministério da Saúde mentindo que tem tratamento precoce, gente achando que se tomar cloroquina vai poder sair. Né? É muito difícil. Todo esse cenário de fragmentação da resposta brasileira à pandemia, para dizer de uma forma mais sintética e técnica, ele tem uma repercussão direta sobre a capacidade de tomada de decisão das autoridades do setor da educação. Então, eu acho que é muito isso que perturba o debate. Perturba o debate porque nós, claro que poderíamos ter, é perfeitamente possível retomada em segurança de algumas atividades presenciais pontuais, mas isso vai depender da escola, da região, das pessoas envolvidas e da capacidade de resposta. Então, tem que olhar caso a caso, essa é que é a questão. Né? E algo assim que me deixa arrasada é que a gente chegue em dezembro com o problema dos testes ainda. Eu evitei bater no governo estadual nos primeiros meses do ano com a questão dos testes, porque, sendo alguém da USP e conversando com os colegas que trabalham com isso, eu sabia da falta de insumos, eu sabia das dificuldades, eu sabia do volume enorme de processamento dos testes, eu sabia que era difícil mesmo. Ali no início foi muito difícil a questão dos testes. Mas até agora, e ainda o Ministério da Saúde deixou vencer testes. Né? Então, meu Deus do céu, é evidente que não existe vontade de conter a pandemia por parte do governo federal. É evidente. Esse problema dos testes já poderia estar... Claro que no início é difícil. Eu nunca quis corroborar essa ideia de que havia uma falha dos governos locais em relação aos testes, como se teste a gente conseguisse assim, quando, inclusive, estava havendo pirataria no plano internacional. O próprio governo dos Estados Unidos estava intervindo para que testes não chegassem em determinados países. Aqui dentro, o governo federal tentando processar lá o Flávio Dino com insumos, com respiradores, que ele estava, quer dizer, tinha uma dificuldade. Mas agora, em dezembro, agora não tem mais explicação. Agora o que a gente tinha que estar fazendo era testa, isola, e diminuindo a pressão sobre as medidas restritivas, né? Porque aí tu consegue realmente, com a testagem eficiente, é possível ir levantando com cuidado as medidas restritivas, né? Então, infelizmente, é uma resposta complexa. Eu tenho certeza absoluta. No momento de lockdown, é claro que não tem as pessoas, porque a escola, pelas suas características, né, obviamente, ela se torna um grande disseminador. Né? Então, claro, no momento de pico, sem segurança, claro que não pode ser considerado serviço essencial. Mas tomados os cuidados necessários, atividades presenciais são possíveis. Né? Agora, claro, isso tem que ser acompanhado. Volta a uma escola, aumenta o número de casos, parou tudo de novo.
né? Vamos ver onde é que está o gargalo, né? Eu acho que é essa tranquilidade que a gente não teve nunca. Essa tranquilidade para conversar e para tomar as medidas que sejam tomadas, a gente não teve nunca. Basta dizer que quando a gente precisa sair em algum lugar, já vem um trabalhador todo encapotado com um medidor de temperatura, colocando no pulso da gente, né? E eu, como sou chata, digo: atesta, atesta. Por essa loucura que a gente está vivendo, algumas pessoas que já inventaram que o medidor... E cá entre nós, a medição de temperatura é absolutamente inócua, né? Mas ela transmite essa sensação de segurança, e alguém ganhou bastante dinheiro com isso também, né? Então, realmente um momento muito difícil que a gente está vivendo, André. E eu me solidarizo totalmente com as autoridades, com as pessoas que atuam no setor da educação, porque, de fato, se nós fizermos uma lista dos erros que um país pode cometer durante uma pandemia, o Brasil bomba em toda a checklist, né? A gente cometeu todos os erros, quando, na verdade, a gente era considerado o país em desenvolvimento com maior capacidade de resposta, né? O ranking da Global Health Security da Universidade Johns Hopkins nos colocava como entre 195 estados como o nono com maior capacidade de resposta rápida e contenção de propagação de uma epidemia. Em todos os critérios do ranking a gente ficava em 22º lugar, batendo um grande número de países desenvolvidos em função da existência do SUS, em função da qualidade dos nossos profissionais de saúde, mas a política nos matou. A baixa política acabou conosco e a gente realmente cometeu todos os erros que podem ser cometidos por um Estado durante uma crise sanitária. Eu falar isso é muito triste a gente ver que estava tudo desenhado, né? Como a gente era bom, como o SUS estava desenhado, como a gente era descentralizado, como a gente é agente de saúde, para conhecer o bairro, para conhecer o quarteirão, isso que a experiência que você descreveu em Paraisópolis é uma experiência que o SUS já tem desenhado, né? Eles reinventaram o SUS com o prefeito do quarteirão, mas na verdade a agente de saúde é isso, né? E ele ia levar o caso, e funcionou na febre amarela, né? Que a febre amarela podia ter sido uma tragédia gigantesca, querendo ou não, teve uma certa organização do sistema. A febre amarela foi, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas teve uma certa contenção aqui na cidade que funcionou, a vigilância epidemiológica funcionou, né? Teve a loucura da vacina, mas de qualquer jeito funcionou, e a gente tinha tudo desenhado e a gente conseguiu desconstruir tudo aquilo que estava desenhado para conter uma pandemia, né? Eu acho que é assustador. Eu queria ver se alguém da escola quer perguntar alguma coisa para a professora também, porque eu acho que a gente passa aqui por um momento, acho que quem trabalha com saúde, quem trabalha com epidemiologia, eu acho que é isso, fica desesperado com 12 meses de ausência de números, né? E números errados, interpretações erradas de números. Então, tudo aquilo que a gente aprende na escola foi desaprendido em 12 meses e a gente não consegue trabalhar. Então, algumas reuniões, Deise, a gente fez com o pessoal da escola da cidade, falar, e agora? A primeira reunião, eu lembro que eu falei, a gente pode desenhar, né? Inclusive utilizando os protocolos que foram desenhados de distanciamento entre carteiras, pessoas, horário de entrar, segurança, tal, ter uma pessoa para perguntar se você está sintomático, não vai na escola. E aí, só que eu falei, olha, só que os casos estão aumentando, eu acho que não vai dar certo isso. E no mesmo dia saiu um editorial do secretário de saúde falando como a pandemia tinha sido controlada. E eles falaram, mas assim, tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque você está falando que não vai voltar a aula e eu estou lendo no jornal que a aula vai voltar. E tem uma normativa do Ministério da Educação que saiu semana passada dizendo que era obrigatório o ensino presencial a partir de maio, se não me engano. Então, assim, é horroroso. A gente não tem como lidar com a falta de informação, e quando a informação chega, ela está errada, né? Mas salvo esse nosso desespero, e o desespero maior seu ainda que estuda isso a fundo, eu queria saber se alguém da escola tem alguma pergunta. Eu acho que poucas pessoas são mais capacitadas nesse assunto do que a professora aqui.
Eu queria falar uma coisa. Na verdade, primeiro eu queria falar que você poderia ficar falando aqui com a gente da tarde inteira, o dia inteiro, até amanhã e depois de amanhã. Foi absolutamente incrível, incrível toda a sua fala, de verdade. Eu acho que foi de uma clareza, de uma linearidade, de uma construção de uma situação a partir de conceitos, do que a gente ouve, vê, e dentro desse cenário esquizofrênico que a gente vive, que é essas contradições todo o tempo, de um desgoverno completo. Então, eu acho que foi absolutamente incrível, assim. Para mim, tem uma clareza nisso tudo e, enfim, acho que só nos ajuda. Acho que, como você, sei lá, como você começou falando, é fundamental a gente falar sobre saúde. É fundamental nesse momento. E em todas as esferas e disciplinas, em todos os campos. Então, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, porque eu acho que a gente, inclusive, gostaria... Olha, Natan, vamos combinar de fazer outras coisas, e pensar discussões que eu realmente achei incrível. Eu acho que seria sensacional a gente fazer também alguma conversa sobre essa questão de migrações internacionais. Acho que foi isso que você falou, uma pesquisa, um trabalho sobre esses desgarramentos, deslocamentos, que para a gente também isso são temas tão caros, né? De entender como as pessoas vivem nas cidades, fora das cidades, expulsas, e dentro e fora, quem são, enfim, para já te deixar um convite aqui para a gente pensar em outras coisas também. E não vou fazer uma pergunta, na verdade. Vocês falaram, enfim, é tudo muito difícil. A gente está vivendo essa situação de que não consegue planejar a semana que vem. A gente, é incrível, né, Natan? A gente ficou falando isso quando você veio, a primeira conversa, a gente falou, vamos planejar, vamos tentar, quais são. Nossa, mesmo 2 dias levou isso e caiu tudo, e a gente foi... Então, essa grande dificuldade de planejar, isso tudo é muito sério. E a falta de dados, né? Isso que você também colocou claramente, assim, a falta de informações e de nos basearmos. Então, assim, eu queria comentar, falar um assunto que tem sido também uma discussão em alguns âmbitos entre arquitetos e urbanistas, que eu acho que pode ser interessante. Assim, queria ouvir um pouco sua opinião, mas que nós vivemos numa cidade, numa condição em que a dimensão pública e privada também tem uma dicotomia num grau muito complicado. Qual é, então, a nossa situação de vida privada e de vida pública? E como é que essas dimensões se costuram ou se separam, na verdade? Para dizer assim, existe uma cidade, então, que dentro das casas das pessoas é essa cidade que tem os equipamentos mais novos, as máquinas, e tudo funciona como uma casa do século XXI, vamos dizer assim. Mas a cidade é isso, é uma cidade do século XIX, é uma cidade que não tem esgoto para todo mundo, é uma cidade em que se circula de forma complicada. Então, a gente vive dentro dessa situação, dessa grande diferença. Mas que aí aparece, eu acho que nesse momento, dada o que a gente já sabe dessa configuração de uma grande desigualdade, eu diria assim, como que aparecem os espaços públicos para a gente? Como espaços públicos mesmo, a rua, parques, praças, esse lugar que é o lugar do encontro, que é o lugar de convívio dos diferentes, e que numa determinada narrativa, que agora existe justamente essa disputa pelas narrativas em muitas áreas. Então, o transporte público é muito perigoso, é perigosíssimo andar de metrô fechado e o ônibus. Então, isso poderia nos encaminhar, né, nos levar a um ponto de falar, puxa, então o carro é muito melhor que o transporte público. E aí, assim, são esses becos equivocadíssimos que, na verdade, não são falácias, são construções equivocadas que desmontam o que a gente tem de bom, o que a gente nos constitui como grupo, né, como sociedade, e ao mesmo tempo pensar então que será que a gente não poderia tentar construir esse lugar de que os espaços públicos deveriam ser muito valorizados num momento em que é um momento de pandemia e que pode ser que a gente viva outras,
Você está ao ar livre, você está fora, as praças onde você encontra o diferente e respeita. Isso poderia ser um tema, aí estou falando bem de arquitetos e urbanistas, da nossa área, mas que um tema que poderia ser levantado e a gente pensar, além de todos os serviços e de que tem que ter casa para todo mundo, porque isso é, obviamente, temos que fazer, mas que a gente poderia pensar numa nova relação com esses espaços públicos. Nova relação, tudo novo aqui fica difícil, né? Porque não é novo, mas que a gente pode pensar como é que isso seria depois, porque são lugares seguros, são lugares que deveriam ser primeiros a abrir. Na verdade, eles não abrem porque é melhor abrir o bar. Não é uma pergunta, na verdade, mas enfim, são... Não, eu posso responder ou alguém mais quer falar antes? Eu gostaria só de responder, Cris, para concordar contigo. A forma de gerir os espaços públicos durante uma crise desse tipo também deve ter idas e vindas, né? Com certeza pode haver um momento em que seja necessário fechar tudo, a gente espera que não aconteça, mas pode acontecer isso. E esse fechamento também pode ser aliviado a depender da existência de determinadas condições. O espaço público poderia, na verdade, ser transformado em uma plataforma de combate à pandemia. Se nesse espaço público as pessoas encontrassem teste, encontrassem informação de qualidade, encontrassem equipamento de proteção, orientação, eles poderiam ser uma interface maravilhosa de resposta, né? Agora, agora tem que ser bem feito, porque quando é mal feito, gera fila, gera aglomeração, né? Então, a questão é conseguir pensar ações eficientes. Os exemplos são muito importantes. Quando em algum lugar é feito e dá certo, a possibilidade de replicar as experiências é muito grande. Política é movimento. Essa é a regra elementar sobre o que é política. Qualquer tipo de política, da mais vil, da mais baixa, até a grande política, sempre vai ser movimento. Então, quando existe um fenômeno acontecendo, quando algum setor, quando alguma categoria, quando algum partido, quando alguma ideologia consegue gerar esse movimento, ela passa a ter transcendência política, para o bem e para o mal. Eu acho que aconteceram duas coisas conosco. Quem é racional e quem tem pelo menos um pouco de solidariedade pelo outro se intimidou muito com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Houve um enorme... a pessoa racional tende a ter muito menos combatividade, tanto nas redes sociais como nas relações presenciais. Porque quando a gente é racional, a gente duvida, a gente vai buscar informação antes, a gente tende a ser mais ponderado. E a gente está enfrentando os cavaleiros do apocalipse, né? Então, são pessoas cheias de certeza, extremamente agressivas, desrespeitosas. São pessoas que emergem no espaço público sem nenhuma história. Como o Álvaro disse, ele vai lá checar, é robô. Às vezes não é robô. As pessoas que se dirigem a mim nas redes sociais me ofendem por determinados comentários que eu faço ou notícias que eu divulgo, me ofendem de formas extraordinárias, né? Esses dias me ofendeu me chamando de militante. Me chamar de militante não é ofensa para mim, não tem problema. Ele queria, na verdade, dizer outra coisa, né? Que eu era militante de algum partido, não sabia nem qual, porque deve ter ido procurar e não achou, né? Então, mas as ofensas são aí algumas partem para ofensas pessoais. E a gente vai olhar, são pessoas que têm, às vezes não é um robô, mas tem pouquíssimos seguidores e não tem uma profissão declarada. Às vezes tem uma profissão declarada, são nulidades nas suas profissões. Isso acontece com quase todo o governo federal atualmente, né? Um grupo de pessoas muito limitadas que nunca tiveram reconhecimento profissional, por isso ficam mentindo sobre diplomas e etc. E daqui a pouco eu estou no mesmo espaço público, eu que tenho uma história, anos e anos de investimento, de formação, de reconhecimento, cumpri todas as etapas lá da minha vida profissional para chegar na posição em que eu cheguei, e eu estou conversando com alguém. E não é a sabedoria popular, eu amo, eu sou Paulo Freire até a medula, sou extensionista, a gente chama de extensão universitária essa atuação
da universidade junto às comunidades, sou extensionista de carteirinha, inclusive coordenei diversos projetos de extensão sobre migrações aqui na cidade de São Paulo, né? Por isso que eu me envolvi com a nova lei de imigração e tudo isso. Mas eu tenho um enorme interesse e prazer pela sabedoria popular. Mas o que a gente está vendo nesse embate não é sabedoria popular. O que a gente está vendo é tradução de site de supremacista branco dos Estados Unidos sendo divulgada, sendo utilizado de uma forma pouco criteriosa para dizer o mínimo, né? Então, nós temos... As redes sociais têm muitas vantagens, mas tem a grande desvantagem de ter colocado no mesmo espaço público pessoas que não têm nenhuma legitimidade institucional. E elas saltaram etapas, né? Antes, quando eu falava, para atuar no espaço público, eu lembro, por exemplo, que eu fui à audiência pública sobre a gripe H1N1 na Câmara dos Deputados em 2009. Estavam lá falando sobre o assunto os parlamentares e os especialistas no tema. Hoje os parlamentares interagem no Twitter com qualquer pessoa que diz qualquer coisa e que se organiza para atacar determinados temas e tal, né? Então, o meu ponto é esse. Eu acho que dá para escolas qualificadas como a de vocês gerarem movimentos. Por exemplo, alguma tentativa de apropriação do espaço público como plataforma de resposta à pandemia. Isso, se a gente não fizer, a gente não pode se abater. A gente precisa fazer. Às vezes vai bater com a cabeça, não vai ter grande efeito, não tem problema. Vamos indo até se a gente não se movimentar, as extremas direitas se movimentam. Quem está destruindo tudo que a gente construiu nos últimos anos vai destruindo. Infelizmente, o campo democrático é muito desunido. Então, isso é a desunião do campo democrático, com posições que vão da direita até a esquerda, é muito responsável por isso que está acontecendo conosco também, né? Porque as iniciativas elas se fragmentam, elas perdem força. Então, nós, como cidadãos, por via de grupos políticos ou não, ou pelas nossas áreas, as nossas escolas, os nossos espaços de atuação, a gente tem que gerar movimento, tem que fazer coisa. Nós criamos o direito da pandemia para isso, as pessoas falavam sobre a legislação, a gente resolveu ler toda, vamos ler tudo que está saindo, vamos produzir conhecimento, divulgar e atuar nisso que a gente sabe fazer, mas tem que gerar movimento, e experiências concretas são muito importantes, divulgar as experiências concretas que existem, mas eu acho que é isso, a gente não pode se intimidar. Então, dá para pensar, por exemplo, em apropriar um espaço público e ver o que a gente poderia fazer com ele de forma segura, né? Eu acho que vocês têm todas as condições de fazer isso, de negociar isso com alguma esfera pública e pensar como experiência para fazer. Eu concordo plenamente que nós corremos um risco em relação aos espaços públicos depois de episódios como esse. Bom, aqui em São Paulo a gente teve o desprazer de conviver com a privatização do Parque Ibirapuera ao mesmo tempo, né? Então o pessoal pagando ali o estacionamento. Mas eu estive no Parque Ibirapuera recentemente e também testemunhei o desrespeito de muitas pessoas às recomendações elementares de segurança, né? Então a adesão ao espaço, a possibilidade de ingressar no espaço público deveria ser precedida de uma negociação com os indivíduos, né? E isso faria com que esse usufruto do espaço público fosse também uma forma de tomada de consciência sobre o respeito às regras de convívio, sobre o respeito ao outro, que é disso que a gente está falando de uma forma geral, né? Eu adoro algumas definições simples de ética. Eu trabalho com as mais sofisticadas para fins acadêmicos, mas eu gosto também de trabalhar com as mais simples. E tem uma do Fernando Savater, grande filósofo espanhol, que diz ter uma preocupação ética é refletir sobre as nossas escolhas em um mundo que nós não escolhemos. Então, essa é a atitude. O sujeito pode estar cansado da pandemia, ele pode ter perdido o emprego ou ter uma piora significativa da qualidade de vida durante a pandemia. Isso não o isenta de refletir sobre as escolhas que ele faz diante da pandemia, né? Eu
estou desenvolvendo uma dificuldade de convívio social, inclusive com as pessoas que têm uma afinidade de pensamento comigo, porque eu não admito que uma pessoa que tem acesso à educação e à cultura me diga: estou cansado de ficar em casa. Eu não admito isso. O meu marido trabalha no front da Covid-19, é médico que trabalha, é infectologista que trabalha com medicina intensiva. E eu sei que a vida dele está em jogo, né? Então, quem convive com isso, quem tem amigos, familiares que foram infectados, a gente sabe o que é, ou a morte ou sequelas gravíssimas. Eu tenho um amigo que está aí reaprendendo a andar, reaprendendo a falar, e a gente nessa expectativa. E alguém vem dizer que está cansado de ficar numa casa que tem saneamento básico, água potável, tem alimentação garantida, e está cansado. Eu é que estou cansada dessa normalidade, sinceramente. Tá? Se a gente não for capaz de enxergar isso nem num momento como esse, então, tu tens toda a razão, Cris. Existe um risco importante de percepção do espaço público como ameaça que a gente deve evitar que se afirme, e a gente só pode contrarrestar isso gerando movimento, né? Gerando formas seguras de usufruto desse espaço, quem sabe negociando essa alteridade, né? Tem um outro conceito de ética que eu adoro, que é do Amos Oz, grande escritor israelense, que diz que ética, atitude ética é presença e curiosidade. A presença no sentido de que eu estou aqui conversando com vocês, eu estou inteira com vocês. Eu não estou pensando em outras coisas, eu não estou mandando mensagem no celular, eu não estou conversando com alguém que está passando aqui, não estou pensando nas compras nem nada. Eu estou presente aqui. Essa é uma atitude ética, né? Que cada vez mais rara, diga-se de passagem, né? Eu me entrego, e essa presença vai me fazer ser capaz de levar em consideração o outro. E o segundo o Amos Oz, o segundo aspecto é a curiosidade. Se eu tenho curiosidade pelas outras pessoas, pelos outros lugares, pelos lugares que eu não conheço, pelos livros que eu não li, pelas escolas que eu não frequentei, eu conheci, se eu tenho curiosidade, eu vou ser uma pessoa melhor, uma amiga melhor, uma amante melhor, uma professora melhor. E provavelmente eu não serei fanática por nada. Isso ele diz no livro Como Curar um Fanático. Então, é com essa atitude de presença e de curiosidade. Se eu sou curiosa, eu desconfio. Se eu sou curiosa, eu vou aprendendo, né? Eu acho que essas coisas a gente teria que conseguir transmitir. Eu gostaria muito de chegar a ter a capacidade comunicacional de, quando eu vejo alguém com a máscara embaixo do nariz ou a máscara no queixo, como gaúcha, eu tenho vontade de dar um alpargataço na orelha da pessoa, né? Eu gostaria muito de desenvolver a capacidade de, como a Amos Oz, dizer, esteja presente aqui, né? Existem outras pessoas aqui, seja curioso, entenda como a máscara funciona, entenda o que acontece dentro de uma UTI com uma pessoa pronada, entubada, vá conversar com alguém que viveu isso, né? Mas aí eu ainda tenho muito a evoluir como ser humano para conseguir encontrar essas formas de falar. Mas talvez essa negociação do espaço público seja uma oportunidade. Eu gostaria de conversar e agradecer muitíssimo a doutora Deise. Desculpe o barulho, tem uma reforma há 2 meses, mas vai ficar bonito, eu acho. É o seguinte, a gente está vivendo um momento para os nossos alunos, aí tem 300 alunos, mais 100 professores, mais 150 alunos na pós-graduação, e dizer que a gente está voltando à subida da onda. Né? E dizer, esse Natal, de fato, fique em casa. Acho que o momento é dizer isso. E, assim, anulem todas as viagens, acabem essas ilusões de Natal em grande família. Vai ser como puder ser feito com amor e pequenos núcleos. Então, eu queria começar, assim, é isso que a gente tem que fazer, é isso, é começar essa campanha, porque a gente tem um pequeno reduto, mas com alguma, né, algum papel de escola, porque a mídia está muito carcomida nessa segunda onda, porque estamparam já todas as misérias para conter, né, a população. A segunda onda não está tendo essa grande eloquência que houve na primeira. O que é que a gente pode fazer na pequena e na grande comunidade
em termos de dizer, é sério, o que está acontecendo é o colapso que a gente teve medo na primeira onda, que já está acontecendo na segunda. Então, vou aqui agradecer muitíssimo, tanto ao Natan, mas hoje a doutora Deise, por essa maravilhosa conversa. Muito obrigada, Anália. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu acho que, para responder a tua pergunta, o melhor exemplo é Angela Merkel, né? A partir da democracia cristã, né? Porque os extremistas estão dizendo isso, os cientistas, os médicos são contra os cristãos, que eles têm eles estão fomentando essa paranoia de que há uma perseguição aos cristãos no mundo. E nesse sentido, a melhor resposta é Angela Merkel, Partido Democrata Cristão, a democracia cristã alemã. Hoje mesmo eu li uma declaração da Merkel dizendo: eu sinto muito, mas fiquem em casa no Natal, inventem outras formas de comemorar o Natal. E aqui no Brasil, eu sempre acho muito engraçado a forma como mesmo pessoas que têm acesso à educação mergulharam numa estagnação, uma estagnação cultural que eu diria que está muito relacionada às características das elites brasileiras, né? Mas, por exemplo, eu lembro quando eu recomendei na aula, na USP, hein? Eu recomendei que os alunos assistissem aquele filme que se chama Amor, que é sobre um casal em que a esposa tem um acidente vascular e o marido cuida da esposa. É um filme muito, muito lindo, muito importante. E quando um aluno, quando eu recomendei assistir esse filme, chegou para mim e disse: professora, por que a senhora me fez ver esse filme? É muito duro, é muito difícil, eu sofri muito. Por que a senhora fez isso, né? Aí eu olhei para ele e disse: que tipo de filme você assiste? Porque ele está acostumado a ver filme com tortura, braços sendo decepados, cabeças cortadas, gente sendo espancada até a exaustão. Esse é o dia a dia da programação dessas plataformas de filme ou etc. Mas ver uma senhora que teve um derrame e o marido cuidando e como eles lidaram com a perspectiva da morte foi insuportável para ele, é muito duro, né? Então, o que faz com que a gente tolere, a gente acha normal tortura, filme de horror, as maiores atrocidades, e a gente não consiga ver um filme sobre a finitude que a gente pode suportar, né? Veja a questão do Natal. O Natal é uma das ocasiões comemoradas da forma mais ridícula que pode existir para alguém que tem conhecimento climático básico sobre o planeta Terra, né? Então as pessoas usam algodão como neve, elas colocam pinheiros, pessoas vestidas com veludo vermelho, ursos polares, né? Isso acho que uma coisa muito positiva para a humanidade seria que a gente não tivesse mesmo decoração natalina nesse estilo na Avenida Paulista ou qualquer outro lugar, né? Então se investe num simulacro de comemoração com símbolos comerciais do hemisfério norte. Se isso é Natal para as pessoas, por favor, né? Quer dizer, então eu vou aí, bom, então não é isso, não, isso infelizmente vai continuar existindo. Gasto de fortunas de decoração com características de uma cerimônia que não tem nenhuma relação com a temperatura que a gente vive agora. Então, vamos dizer que essas pessoas são realmente cristãs e elas querem estabelecer formas de convívio. Por que a gente convive? Por que a gente celebra o Natal? Eu sou absolutamente ateia, mas eu tive uma formação católica completa, de 11 anos numa escola marista, e fiz todos os sacramentos a que eu tinha direito enquanto eu acreditava nisso. E, inclusive, me envolvi, me interessei por política a partir do pertencimento a um grupo de estudantes franciscanos, né? Então, provavelmente eu conheça mais a religião católica que muita gente que diz que age em nome de Deus, né? Então, o que é, como a gente significa, o que a gente poderia
dizer que é o significado do Natal do ponto de vista da confraternização. Bom, realmente não há nenhuma religião propriamente dita que possa acreditar que propagar uma doença infecto-contagiosa para a qual não existe tratamento seja alguma coisa característica do Natal. Não há absolutamente nenhuma razão para que as pessoas façam grandes churrascos, comam muito, bebam muito, e digam que isso é celebrar o cristianismo ou o que quer que seja. Então, seria importante entender que cada uma dessas pessoas entendesse de fato qual é a mensagem que a religião católica propaga quando ela celebra o nascimento de Jesus Cristo. Inclusive, eu acho que as pessoas estão mais distantes de Jesus Cristo do que nunca. Jesus Cristo, qualquer elemento doutrinário com alguma seriedade sobre o cristianismo vai repudiar todo o comportamento dessas forças políticas que supostamente agem em defesa de Deus ou em nome de Deus. Né? Então, eu acho que a gente poderia, talvez, passar essa mensagem. O que é o Natal para cada um? Né? O que significa celebrar o Natal? O que é confraternizar? Eu não vejo absolutamente naquilo que o Natal me acrescenta verdadeiramente, não há absolutamente nenhuma necessidade de reunião presencial para que eu realize a minha fé, né? Se eu tivesse, né? Na época que eu tinha a minha fé. Agora, vontade de juntar gente e comemorar, isso é uma outra coisa, né? Se vontade de juntar gente e comemorar é maior no fim do ano, entendo. Né? Mas se a vontade é que a gente tenha mais saúde, que a gente proteja os nossos idosos, que a gente proteja as pessoas que têm fatores de risco, e isso sim me parece cristão, o que a gente tem que fazer é evitar aglomerações, né? E lidar melhor com os limites que a vida nos impõe, né? Aí vem uma outra grande figura que é Coetzee, Prêmio Nobel de Literatura, esse grande escritor sul-africano que é Coetzee, que diz a vida irrompe na história dos indivíduos, quer eles queiram ou não. A história epidemiológica, essa história do vírus irrompeu na nossa vida agora. Tudo estava feito para que irrompesse exatamente dessa maneira que irrompeu. Vamos lidar com isso nesse final de ano, né? Vamos lidar com isso e procurar confraternizar de outra maneira. Como dizer isso para os alunos, talvez ressaltando a importância do Natal e do final de ano como confraternização e ressignificando o que seria essa confraternização, né? O que para cada um seria o Natal, né? Quanto a encher a cara e comer muita carne, a gente pode fazer isso em grupos pequenos. Eu acho que é o nosso papel, Deise, é exatamente falar sobre isso. E eu acho que, eu não sei se você está sentindo, mas eu vejo cada vez mais uma argumentação do tipo, eu estou cansado, meu sofrimento psicológico está passando dos limites. E é uma coisa meio absurda, porque é como se tivesse tudo acabar, então agora eu mereço o Natal. Né? Então eu mereço confraternizar porque o ano foi difícil. E as pessoas relativizam o tamanho da pandemia e relativizam o que está acontecendo. E eu vejo um pouco epidemiologicamente em São Paulo, porque a gente tem várias cidades em uma só, então a gente vê o colapso privado acontecer antes do público, isso já aconteceu em março. Então talvez a dimensão para São Paulo aconteça, porque a gente tem esses vários microcosmos, né, como a gente tem, né, esse abismo social entre essas duas classes, dessas duas castas, né? Então, hoje na casta alta está o colapso. Talvez em fevereiro esteja melhor, mas a gente provavelmente vai vivenciar isso no SUS e na periferia. Só que as pessoas estão esquecendo de falar, não estão deixando de falar, e estão resolvendo falar, tudo bem, eu mereço. Então, é uma narrativa do sofrimento psicológico sobrepujando o risco da pandemia, mas assim, é claro que é muito difícil, mas a gente não tá vivendo um período único, horroroso, e que se a gente não, né, o que você falou, ressignificar, reafirmar a cada momento o que está acontecendo,
outras narrativas se sobrepõem e o negacionismo acaba vencendo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o papel do educador e o papel do profissional de saúde é constantemente reafirmar o óbvio, né? Por mais óbvio que seja, porque o óbvio cada vez é menos óbvio. Então, eu acho que o nosso papel é esse, e infelizmente é falar, olha, está muito difícil, vai continuar difícil, mas isso não nos exime da responsabilidade de tomar. E acho que isso que você fala de curiosidade, a gente vê muito, né, em medicina, é ensinar os alunos a ter empatia, né? Então, empatia ou curiosidade, quer dizer, se você não se enxerga no outro, você nunca vai conseguir ser um bom profissional, né? Isso a gente tenta incutir na cabeça dos alunos de medicina e assim, você não precisa sofrer o que o outro está sofrendo, mas se você não enxergar o sofrimento do outro, você vai passar batido, né? Então então a gente precisa enxergar e nesse momento enxergar e ter empatia pelo outro é saber que você pode ficar doente, você pode transmitir, você pode matar o outro porque você resolveu fazer uma festa de Natal e dar um beijo em todo mundo porque você precisava do Natal. Eu, 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 eu junto com você, eu compartilho o meu ateísmo junto com a minha formação católica, mas eu acho que vai muito além de religião, né? É uma coisa de humanidade, né? É uma coisa de cuidado com o outro que transpassa qualquer tipo de religião. Gente, eu acho que a gente precisa acabar. Eu queria se vocês deixarem, eu queria convidar a Deise para vários outros encontros para o ano que vem. Deise, a gente está desenhando um pouco de história da arquitetura com a história da medicina, a gente tem um monte de coisa interessante que eu queria discutir, que eu acho que parte de coisas, arquitetura da tuberculose, arquitetura das cidades em relação à pandemia, acho que são coisas que são super interessantes para discutir com arquitetura e medicina, e eu acho que em vários momentos, acho que não tenho dúvida que todo mundo da escola da cidade vai querer te ouvir, vai querer construir vários assuntos e várias matérias com vocês. Vai ser incrível, né, Cris? Incrível, já está convidada. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada pela atenção. Um bom fim de ano com juízo para vocês. Isso aí, para todos. Muito obrigada. Obrigada, Natan. Obrigadíssima. Obrigada. Tchau, então. Natan, a gente tem algum encontro hoje? Tá sem som. Acho que o Eduardo tinha falado de fazer de 15 em 15, acho que não sei se vocês Verdade, tiveram é 15 dias. Tá bom. Tá bom. Gente, fantástico, hein? Meu Deus. Foi maravilhoso. Eu fico babando cada vez que ela fala, ela é muito boa. Muito boa. Ela, assim, a capacidade dela de sintetizar a ideia, e ela é muito legal. Ela é muito impressionante. É isso aí. Muito legal. Valeu. Eu achei que Mas, se vocês conseguirem disponibilizar isso depois, eu acho muito legal, porque tinha pouca gente, mas eu acho que é legal depois até passar. Então, Eu acho uma das grandes aulas nossas. Eu acho que a saúde pública da USP é um lugar que a gente deveria conhecer melhor, né, Natan? Sim. Figuras incríveis ali. Tem. Só tem gente inteligente lá dentro. Pessoal, uma coisa, a Renata está escrevendo no chat, será que a reunião de hoje não seria uma fala para os alunos do ensino médio? Eu não sei, a Renata está aí, Paladino? Não, acho que não. Eu acho que tá não bom. também. Eu acho que Ela está falando de Acho que não tem reunião marcada hoje. Gente, eu preciso ir também. Obrigado de novo. Pessoal. Achei que foi super legal. Obrigadíssima. A gente vai vamos construir outras dessas reuniões aí pro ano que vem, que eu acho que é muito legal. Isso aí. Tá bom. Muita coisa boa para sair daí. Combinado. Obrigada. Abraço. Tchau. Abraços a todos e todas. Tchau, tchau. Muito bom.